Eu hoje vou trazer um bate-papo com Luiz Carlos Molion. É um cientista, pesquisador sobre o clima. Então, ele é respeitado quando se trata destes assuntos. E ele ainda deixa clara a diferença entre clima e tempo. E foi nessa conversa que ele vem também falar das tendências dos próximos anos e como deve ter o comportamento aí para os próximos meses dentro da safrinha 2022. Bom, eu vou fazer uma conversa com o professor Dr. Luiz Carlos Molion. Para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo que acompanha o Sucesso no Campo sabe bem disso, eu sou fã desse rapaz. Até porque já tem aí, acho que 10 anos ou mais, que eu fiz uma entrevista com ele, assisti a palestra e tudo. E ele mencionou ali o que seria a probabilidade, a perspectiva dos próximos 10 anos. Senhores, foi bem do jeito que ele falou. Então, a gente sabe que a visão, conhecimento que ele tem não é de achismo, não é de chutômetro, é de ciência, é de estudo. Professor, e agora? Nós estamos em 2022, os próximos 10 anos aí, o que deve acontecer? É o metano que está acabando? É a carne que agora não pode mais ter boi? Quando não é uma coisa, inventam outra. Afinal de contas, o que nós temos de verdade, de ilusão, de sonhar na Lua? Na realidade, o homem não tem capacidade de mudar o clima global, né? Basicamente, que nós temos como fonte primária o Sol, que é a nossa fonte de energia, e tem aí uma imensidão de oceanos que cobrem 71% da superfície terrestre, que armazenam muito calor. Então, a quantidade de calor armazenada no oceano, o homem não consegue jamais produzir. E essa história de que gás carbônico comanda o clima do planeta, isso aí é uma grande mentira. É conversa para boi dormir? Não é conversa para boi dormir. Deve haver interesses comerciais, né? Interesses econômicos por detrás disso. O fato é que os estudos, feitos inclusive por pessoas que antes apoiavam isso, mas que depois mudaram de ideia, os estudos mostram que se dobrasse a concentração de CO2 na nossa atmosfera, hoje está em 400 partes por milhão, se fosse para 800, que é um cenário impossível de acontecer, a temperatura aumentaria de 0,6 graus. Né? Então, não tem como o homem mudar o clima global. O homem pode mudar o clima local, né? No microclima. Ele pode mudar. É inegável que, por exemplo, você tem uma cidade como São Paulo, há 500 anos atrás, ela era Mata Atlântica, então se colocou ali uma selva de pedras, certamente mudou a temperatura que o cidadão percebe, né, localmente. Muda a estrutura do vento, o vento não chega à superfície, etc. Claro, localmente o homem pode fazer, mas globalmente não. Então, se nós olharmos a história recente do clima, nos últimos 100 anos, mostra que houve um período quente entre 1916 e 1945, que obviamente não pode ser explicado pela concentração de gás carbônico, porque quais eram as emissões do homem em 1916? Quanto petróleo o homem queimava em 1916? Não tem cabimento. Então foi um aquecimento natural, 1916 a 1945, provocou na década de 30 o chamado Dust Bowl nos Estados Unidos, que foi um período extremamente seco. E depois de 46 até 75, nós tivemos um período de resfriamento global, em que nos Estados Unidos se dizia que estávamos caminhando para uma nova era glacial, porque os invernos constantemente eram frios, de congelar, por exemplo, a catarata do Niágara. E o Brasil também sofreu com isso. Sul, América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil também sofreram com esses invernos
mais rigorosos, com uma frequência maior de geadas, que culminou a famosa geada de julho de 1975, que acabou com o café no Paraná, em São Paulo, e o café ainda sobrevive no sul de Minas, porque o pessoal tem uma tradição de mais de 100 anos de plantar café, então eles preferem continuar plantando café. Mas a geada de 75 talvez tenha sido a pior desses últimos 100 anos, marcou o fim daquele período frio, que começou então a partir de 76 um novo aquecimento. E esse aquecimento que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, com sigla IPCC, está dizendo que é culpa do homem. Esse período de aquecimento, os dados mostram que também já terminou, possivelmente em 2004, 2005. E agora estamos entrando para um novo período de resfriamento, que talvez não seja tão severo quanto o anterior, o de 46 a 75, porque nesse período os oceanos se aqueceram. Então os oceanos têm mais calor estocado, e os oceanos são os grandes controladores do clima global. Mas vamos ter sim um período de resfriamento que coincide com um mínimo solar. Quer dizer, o Sol tem ciclos de 11 anos, chamados ciclos de manchas solares, em que sai praticamente de 0 manchas, atinge um pico em 4 anos, depois 7 anos decrescendo de novo para 0. Em princípio, esses picos são irregulares ao longo do tempo. Em princípio, quanto mais mancha o Sol tiver, mais ativo ele está. E notaram na série do Observatório de Zurich que há períodos em que esse ciclo de 11 anos fica com um número de manchas muito baixo, não passando de 50, por exemplo, no máximo solar de 1958 chegou a mais de 250 manchas. Isso diariamente. Nesses períodos, então, é um mínimo de manchas, e isso aparece se repetir mais ou menos a cada 90 a 100 anos. Então, tivemos um período no início do século XIX, nos anos 1800, tivemos outro mínimo solar no início do século XX, e agora, 100 anos depois, já o pessoal da NASA, Don Hathaway, que é um físico solar renomado, já anunciou que esse mínimo de cerca de 90, 100 anos já começou no ano passado. Então, pelos próximos 22 anos, 2 ciclos de manchas, o Sol vai estar no mínimo de atividade. E quando o Sol entra no mínimo de atividade, o campo magnético solar se enfraquece e entram partículas de alta energia, chamado erroneamente de raios cósmicos galácticos, que aumentam a cobertura de nuvens. E esse que é o problema, quer dizer, o efeito do mínimo solar, ele não é direto. O fluxo de radiação solar praticamente é o mesmo, não vai atrapalhar a fotossíntese das plantas, nada. Mas é a cobertura de nuvens, que aí a radiação vem de fora e se tiver mais nuvens, bate e volta. O telespectador tem noção disso. Um dia que está limpo, a temperatura vai lá para cima. Mas se nublar, ele percebe que a temperatura fica mais baixa. Então você imagina, ao nível global, se aumentar a cobertura de nuvens. Reflete mais radiação, o sistema começa a esfriar. Nesse processo de começar a esfriar, há uma quebra no chamado corrente de jato polar, que está aproximadamente a 40 graus de latitude norte e sul, fora disso, em que ele segura as massas de ar polar. Então, durante esse período de 76 a 2004, 2005, nós tivemos poucas trocas de massa de ar polar. Agora, vamos ter uma frequência maior. E essa frequência maior é que causa uma frequência maior de geadas, que, por sua vez,
vai atrapalhar os cultivos. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com invernos mais rigorosos, o inverno pode se estender por 2, 3 semanas. A soja, por exemplo, ela precisa de, no mínimo, 50 a 60 dias de solo descongelado para poder germinar. Já o milho é mais exigente, né? Precisa aí da ordem de 90 a 100 dias para germinação. Então, se o inverno passa 2 semanas a mais, ele vai plantar fora da janela e vai estar sujeito já a geadas antecipadas ou mesmo nevascas que podem ocorrer antes de colher. E com isso ter todo um cuidado. Ali com o produtor norte-americano tem mais dificuldade, mas e o produtor brasileiro? Que a gente não tem o hábito de ter ali neve de meio metro, por exemplo. Claro que sofrem mais os países fora dos trópicos com esse resfriamento em função dessas incursões de massas de ar polar. A gente cita os Estados Unidos porque os Estados Unidos é o maior produtor de grãos. Mas a Europa também, né, deve sofrer e a China também deve sofrer. Lembrar que a China é o segundo maior produtor de milho do mundo e tem aí um plano de trazer 40% da população chinesa para a classe média, que significa consumir mais, comer mais. E se eles passarem esses próximos 15 anos quer dizer, claro, nem todo ano vai acontecer, né? Mas a frequência aumenta. Com invernos mais rigorosos, isso deve certamente interferir nos planos deles. E na América do Sul, quer dizer, o hemisfério sul como um todo, tem muito pouca terra, muito pouco continente, fora dos trópicos, né? Tem a América do Sul, que tem uma pontinha, tem a África, tem uma pontinha, sul da Austrália, Nova Zelândia. Não é como no hemisfério norte, que as massas continentais, elas estão exatamente acima, né, de 35 graus, estão fora dos trópicos. Todo o continente norte-americano, a Europa e a Ásia. O Brasil também vai sofrer, não tenha dúvida, né, que nós vamos ter, possivelmente, cada ano desses que for mais propício, nós vamos ter da ordem de 2 a 3 frentes frias, que a frente fria, na realidade, ela é a interface entre o ar polar e o ar tropical. É uma superfície de separação entre essas duas massas de ar polar. E nós vamos ter talvez 2 a 3 que venham atrapalhar os nossos cultivos, né? Mas não só também a agricultura, mas também a pecuária, porque o animal, principalmente o gado de corte, ele fica no pasto, né? O gado leiteiro é recolhido para tirar leite, mas o gado de corte ele fica no pasto. Existem raças que resistem a temperaturas baixas, mas o Nelore, por exemplo, que é um gado muito comum, ele não resiste a temperaturas baixas e o animal morre de hipotermia, morre de frio mesmo. Então nós vamos ter, com maior frequência agora, possivelmente nesses próximos 15 anos, nós vamos ter um clima com uma frequência de massas de ar polar maior, mais intensas, o que deve, então, semelhante ao que ocorreu entre 1946 e 1975, deve interferir na nossa agropecuária negativamente, tá? Então, uma geada, por exemplo, como essa do ano passado, no dia 22, 23 de julho, ela
não se sabe ao certo, mas provavelmente 30% a 40% do café arábica no sul de Minas foi afetado, né? Estima-se que da ordem de 70% da produção de citros também tenha sido afetada. Então, é uma situação que, infelizmente, vai persistir por esses próximos 15 anos e não tem como a gente evitar uma geada. Não existem métodos que sejam efetivos para você evitar geada. É claro que afeta os cultivos que são permanentes, né? Porque soja não é plantada nesse período. Milho pode acontecer de se ter uma geada antecipada. Eu estou prevendo esse ano que nós vamos ter uma geada no final de maio. Então pode acontecer de pegar o milho, né, da safrinha. E que região que seria essa? Seria mais... Parece que existe aí um limite, que são essas serras de Minas Gerais. Mas também pode afetar, no caso aí, o Mato Grosso do Sul, Goiás, por exemplo, nessa geada do ano passado, no sul de Goiás, as pastagens foram queimadas pela geada, né? No Sudoeste também, que a gente está ali, a gente acompanha. Aconteceu isso aí que a gente viu o cenário. Então, isso pode realmente afetar o milho, os cultivos de inverno. Não, se forem plantados os cultivos de inverno, forem plantados um pouco mais para frente, né? Então, pode não sofrer nada, porque em princípio, já se houver floração em outubro e depois enchimento das espigas em novembro, dezembro, então não há grandes problemas, né? Mas certamente os cultivos que tiverem nesse período de inverno vão sofrer com essas massas de ar polar. E o problema é que a imprensa contribui para essa confusão que é clima e tempo. Clima, na realidade, não existe. O clima, ele é uma estatística. Por exemplo, a temperatura média de março. Então eu pego 30 dias de março, durante 30 anos, tenho 900 dados, somo isso tudo e divido por 900. Esse é o clima. É estatística, é numerologia. O evento de tempo, não. O evento de tempo é aquela massa de ar polar, ou aquela tempestade, ou aquele tornado que aconteceu quase que instantaneamente, vamos dizer assim, ou de curta duração, uma geada durante 2 dias. Então eu posso, por exemplo, pegar o mês de julho de 2021 e simplesmente fazer a estatística da temperatura mínima de cada dia e chegar à conclusão que as temperaturas mínimas, a média, foi acima do normal. No entanto, teve um evento no dia 22 de julho que queimou o café. Está entendendo? Então, evento de tempo não tem nada a ver com o clima. No passado, o clima estando mais aquecido ou estando mais frio, sempre aconteceram eventos de tempo. Geadas ou, por exemplo, tempestades com excesso de chuva ou chuva de granizo. Isso sempre aconteceu, independente do clima estar aquecido ou resfriado. E se tratando aí das chuvas, esse ano, e esse ano, quando a gente fala esse ano, a gente está falando do ano agrícola. Então, aparentemente, pelo menos, a chuva está mais intensa. Dentro mesmo de 2022, está praticamente tendo chuva diariamente. Alguns lugares já prejudicou, inclusive, colheita de soja. E outros, ela ficou ali
brincando com os produtores, mas não tirou o grão com nenhum dano. Isso vem dessa alteração. Outros falam, olha, o Mato Grosso voltou a ser o Mato Grosso, está chovendo. Porque antigamente chovia. A gente pode falar que está voltando mesmo essa fase do sol, esse período? Já desde provavelmente 2005, 2006, houve uma mudança. A gente percebe isso. A atmosfera, com a mudança da circulação, a atmosfera, a gente estima que ainda tenha um certo atraso de 4 a 5 anos, não sei, muito difícil dizer, até ela responder. Mas se eu pegar uma mudança já em 2005, 2006, a gente percebe que a partir de 2009, 2010, os invernos começaram a ficar mais rigorosos. E essas chuvas que você está falando, elas estão associadas exatamente à incursão dessas massas de ar polar. Ou, como se vê na televisão, as frentes frias, né? A frente fria é exatamente a superfície de separação entre a massa de ar polar fria e seca e a massa de ar tropical quente e úmida. Quer dizer, é uma interface. 1 milímetro para lá está na massa de ar polar, 1 milímetro para cá está na massa de ar tropical. Então, normalmente a gente vê nessas previsões de tempo, vai dizer o deslocamento das frentes frias. Atrás dela tem a massa de ar polar. Então, o que a gente percebe é que realmente a partir de mais ou menos 2010, por aí, 2009, 2010, os invernos começaram a ficar mais frios. Essas massas de ar polar, durante o inverno americano, dezembro, janeiro, fevereiro e março, elas atravessam o Caribe todinho e chegam até a costa da América do Sul, a costa norte do Brasil. E elas ajudam a organizar essa chuva. Então, esse excesso de chuva está ligado a esse fato de que está havendo um deslocamento maior dessas massas de ar polar. A mesma coisa é válida no nosso inverno. Aquela massa de ar polar que provocou aquela geada de julho de 75, ela atravessou toda a América do Sul. Por exemplo, Porto Velho teve uma temperatura mínima de 7,4 graus. Rio Branco, no Acre, uma temperatura mínima de 6,7 graus. Essa massa de ar atravessou a Amazônia, atravessou o Caribe e foi morrer lá em Cuba, lá próximo de Cuba, no hemisfério norte. Então acontece de também, durante o nosso inverno, essas massas de ar penetrarem no hemisfério norte. E nós vamos ver isso com mais frequência, infelizmente, nesses próximos 15 anos. Porque, como eu disse, parece existir um período, uma periodicidade, esses ciclos, frio, depois substituído pelo quente, que cada um dura mais ou menos 25, 30 anos. Então nós estamos falando de um ciclo completo de cerca de 50 a 60 anos. E se você pegar a vida de um ser humano, antigamente, né, a expectativa de vida era muito mais baixa. Praticamente uma vida humana, o cara vê um ciclo de aquecimento e um ciclo de resfriamento. Por isso que há muita controvérsia nessas coisas, em função do fato de que esses ciclos são bastante longos. Então eu espero que por esses próximos 15 anos nós tenhamos uma frequência maior de invernos mais frios, semelhante ao que ocorreu entre 1946 a 1975. Porém, talvez não tão austeros como foram aqueles, porque ao longo desse tempo, inegavelmente, a gente sabe que os oceanos se aqueceram, os oceanos armazenaram calor. Então pode ocorrer uma frequência maior, mas talvez não ser tão intensa como foi naquele período de 46 a 75.